E uma pessoa pergunta qual é a diferença entre alma e espírito. Bem, alma é você na quarta dimensão. Espírito é você na quinta dimensão. Agora, há seres que empregam o termo espírito um pouquinho mais amplo. Mas o que nós chamamos de espírito é aquilo que se chama o corpo de luz, o corpo espiritual. Ele está na quinta dimensão. E nós precisamos decidir não ficarmos limitados à terceira dimensão. Porque aí ficamos alheios a tudo aquilo que se passa com a nossa alma e alheios a tudo que se passa com o nosso espírito. Agora, invocando a alma, isto é um caminho para a quarta dimensão. Invocando a mônada também é um início de caminho para a quinta dimensão. Nós precisamos ser muito humildes e não confundirmos emoções do corpo astral, ideias do corpo mental, com coisas da quarta dimensão. Muito cuidado com isso. Quando nós estamos em contato com a quarta dimensão, não há pensamento na mente. É algo que fica impresso. Então, se a gente está pensando que está na quarta dimensão, não está. E muito menos na quinta. Então, é preciso muita humildade neste assunto. Uma pessoa está perguntando como fica a situação das almas que desencarnaram antes desse período ter início. Foi dito, em resumo, que a gente ore, e a oração vai fazer o seu efeito no mundo das almas. Agora é preciso orar com fé, não orar mecanicamente. Então, se vocês estão com o coração tocado pelo sofrimento das almas, orem, façam oração, sinceras, não mecânicas, sinceras. E há pessoas que usam as orações formais que estão escritas para ajudá-las a orar. E outras pessoas que oram espontaneamente, que têm o seu jeito de orar. Então, se você está sentindo que as almas têm que ser ajudadas, ore, faça orações por elas. E aqui uma pessoa está perguntando, para onde vão as almas que nunca se preocuparam pelo seu trabalho interno espiritual? No universo existe o lugar adequado para cada alma. Não precisam se preocupar. Todos nós somos do universo. E cada um de nós, cada alma, tem o seu lugar lá. E uma pessoa estava estudando Luz no Caminho, aquele pequeno tratado, teosófico de vida espiritual. E lá está escrito: antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Ela quer saber isso, o que quer dizer. Então, enquanto você se emociona por coisas do mundo, enquanto você se deixa levar por coisas humanas, você não pode ver nada corretamente. Então, antes que os seus olhos possam ver, ela está se referindo aos olhos internos, está se referindo à nossa visão interna. Então, antes que a nossa visão interna se abra, os seus olhos devem ser incapazes de lágrimas, esses olhos físicos. Quer dizer, nós não temos que sofrer por coisa alguma. Isto quer dizer, incapazes de lágrima. Isso não tem nada a ver com dureza, nem com indiferença. Lágrima é uma coisa e indiferença é outra. Lágrima é coisa emocional. Enquanto você está emocionado, seu olho aqui está fechado, lá dentro. E outra regra que está lá. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sua sensibilidade. Está se referindo ao ouvido interno. Está se referindo a nós ouvirmos interiormente. Nós não podemos fazer isto enquanto o nosso ouvido externo está ouvindo as coisas do mundo, está sensível às coisas do mundo. Então, nós temos que, a uma certa altura, optar.
os sentidos externos, esses que todo mundo tem e usa, e os outros, e os sentidos internos, que correspondem a eles, só que dentro de nós. Luz no Caminho é um pequeno tratado bem completo, bem importante para nós, mas a gente precisa ir lendo e depois ir relendo, porque cada vez que nós lemos, nós vemos um pouco mais. É um livro muito oculto. Ele foi transmitido por um mestre ascensionado para aquela que assina o livro. Aquela que assina o livro era um ser contato. E quem transmitiu aquilo foi o mestre do quinto raio. De forma que é um livro de mente superior, de mente espiritual, mestre de quinto raio. E ali nós estamos em contato realmente com a energia de um mestre. E a pessoa está perguntando se ontem foi dito que todos os que desencarnam sem entrar no serviço do plano de Deus vão para essa espécie de prisão quase eterna. É impossível para nós saber quem vai para onde quando desencarna, a não ser que se tenha uma percepção interna. Não há teoria sobre isto. Então nós podemos ver um ser que praticamente não dá sinais de que hora. Mas nós não sabemos para onde ele vai quando ele desencarna. Não sabemos para onde vai. Nós não temos esta percepção com a nossa mente. Nossa mente nada sabe dessas coisas. Saiu da terceira dimensão, a mente nada sabe. Então nós teríamos que realmente tranquilizar a nossa mente, deixar a nossa mente quieta para começarmos a perceber alguma coisa. Mas enquanto a mente não está quieta, é muito difícil perceber alguma coisa real. Bem, as pessoas ficaram um pouco impressionadas com a situação geral que foi descrita. Então nós trouxemos aqui alguns pensamentos curtos de Moria. Quando esta entidade se intitulava Moria, ela escreveu muitas coisas muito importantes e úteis, praticamente desconhecidas da humanidade, porque são muito poucos os seres que fazem o caminho e que estudam Moria. Então há coisas lá em Moria que dizem respeito ao futuro e que nós desconhecemos, está tudo escrito. E outras coisas em Moria que dizem respeito à vida eterna, e nós também não tomamos conhecimento disso. E não foi só com a obra de Moria que aconteceu isto, não, que ficou para uma minoria. Houve muitas outras obras que ficaram pouco usadas. E Moria disse o seguinte, que epidemias se trata com energia psíquica. Epidemias, pestes, essas coisas coletivas, isso se trata com energia psíquica. A energia psíquica, ele chamava de energia psíquica a energia da alma, a energia do ser interior. E às vezes ele usa energia psíquica querendo falar da mônada. Mas aí a gente precisa saber distinguir. Porque não era uma época em que se falava abertamente de mônada. Então, precisa saber quando ele está empregando em um sentido ou no outro. E ele disse que iam surgir, ou que já surgiram, novos tipos de doença da alma, do cérebro e do sono. Isto é para nós refletirmos sobre isto. Porque doenças da alma, doenças do cérebro são diferentes. E doenças do sono. Como será, não, o nosso sono contaminado por aquilo que a gente vive durante o dia, ou por aquilo que a gente está absorvendo de outros? Então, há doenças do sono. Nós podemos ficar doentes do ponto de vista do sono.
Como podemos ficar doentes do cérebro, bom, isto é mais fácil de compreender. E tem também vários tipos de doença da alma. Agora ele diz, nem a lepra, nem a antiga forma de peste, nem a cólera, doença alguma deve ser temida. Ouviram bem? Mas nós devemos refletir sobre os novos inimigos, porque doença se trata com energia psíquica, então ele não está se preocupando com doença. Então, nós precisamos refletir sobre os novos inimigos, que são criados pelas condições da vida contemporânea. Com isto é que nós temos que tomar cuidado. Não é possível aplicar a esses inimigos da vida contemporânea os remédios antigos, mas um novo método será descoberto através da ampliação da consciência. Então você vai ampliando a sua consciência, que você vai sabendo lidar com os inimigos, que são estas coisas da vida contemporânea. Agora, ele dá uma sugestão. Deve-se compor uma tabela dos desvios da vida humana. Então, quais são os meus desvios na vida humana? Esse. A gente faz a tabela. Ele chama de tabela, hein? Não é um nem dois, é uma tabela de desvios da vida humana. Pois as doenças naturalmente mostram o lado negativo da nossa existência. Então, você quer saber por que uma doença surgiu? Faça a lista dos seus desvios. Se você fizer uma lista completa, ou uma lista suficiente, você vai encontrar ali a causa da doença. Está claro? As mentes alertas devem pensar sobre isso no tempo devido. Quer dizer, vai chegar um tempo em que vocês vão ter que pensar sobre isto. O trabalho não termina nas tarefas já predestinadas. Então nunca pense que você está cumprindo a sua tarefa, porque aquilo foi predestinado. Se é que você está cumprindo, aquilo foi predestinado. Mas o trabalho não termina aí no que foi predestinado. Mas o trabalho continua infinitamente. Vê como é a consciência de um ser ascensionado? Então não existe um ser ascensionado que se considere cumprindo uma tarefa e pronto, e acabou. Ele tem a tarefa predestinada, ou nós podemos ter uma tarefa predestinada. Mas será um engano e uma ignorância da nossa parte pensar que é aquilo só que nós temos que fazer. É o que está predestinado. O que está predestinado é o mínimo dos mínimos. Quando você cumpriu a tarefa que foi predestinado, você tem infinito trabalho, não acaba mais. Compreenderam bem? Não parece coisas escritas para hoje? E que até hoje a gente não ouviu? Quantas pessoas ficam olhando no relógio? Está na hora, acabou, vamos para o lanche. Bom, ele diz então que se a gente está dentro da lei, o quanto pode estar, né? Se a gente pode estar dentro da lei, use medicina preventiva. Percebe que não haveria doenças, né? Doenças são coisas que apareceram aí porque nós não temos a menor ideia de como viver. Então, medidas preventivas, medicina preventiva, isto se devia fazer. Esta medicina que cuida de efeitos, isto é uma falsa medicina. Isso não devia se chamar medicina. Isso devia chamar pronto-socorro, purgatório, qualquer coisa dessas, assim, posto de saúde, mas não medicina. Medicina, se é que se vai usar este termo, é preventivo. Preventivo. Agora, ter presente a energia psíquica, porque as coisas que são reais não se tratam com meios terrestres. Tudo aquilo que é real
tudo aquilo que é verdadeiro não é para ser tratado com nenhum meio terrestre. Os meios terrestres são uma espécie de instrumento, mas nós não estamos tratando nada com meios terrestres. Os meios terrestres são instrumentos para as coisas acontecerem. Mas para você saber usar os meios terrestres, precisa que você esteja conectado com algo que está além do terrestre. Senão, de nada servem os meios terrestres na realidade. Bom, vamos esperar que este encontro, não, marque uma linha divisória, não, no nosso trabalho, no nosso serviço, antes desse encontro e depois desse encontro. Vocês acham que isso é possível? Sim, ótimo. Agora, nem todas as pessoas estão se dando conta da importância deste momento. Isto já foi dito várias vezes, mas isto continua sendo observado. A maioria não está se dando conta, porque quem está se dando conta deste momento não pode estar se comportando como se comportava. Impossível, impossível. Não pode ter as mesmas atitudes que tinha antes de se dar conta, percebe? Então a gente se dar conta não é para ficar com medo, nem para ficar com receio, nem para intoxicar o fígado. Não, não é para isso. A gente tem que se dar conta para mudar de vida. A gente tem que se dar conta para sair desta massa amorfa, que não sei onde o planeta vai pôr na hora da mudança. E alguém pergunta, qual é a minha postura nestes momentos? Que postura eu devo ter neste momento? O que nós temos ouvido é que nós teríamos que deixar de ser provincianos, teríamos que deixar de ser terrestres. Ser terrestre é provincianismo do ponto de vista cósmico. Então nós teríamos que deixar de ser provincianos, porque isto é uma pequena província, superfície desta Terra, no cosmos. Uma província não recomendável, é onde tem de tudo. Outro dia eu estava lendo uns títulos no jornal e encontrei profissionais do sexo. Profissionais do sexo. Que província, hein? Que coisa. Mas aí qual é a minha postura? Qual é a minha postura nesta situação? O ponto número 1 parece que é nós termos devoção e reverência pelo universo. Porque se nós queremos sair desta província, nós temos que ter reverência e devoção por aquilo que não é província. Por aquilo que é amplo, que não está limitado desta forma. Então, diante do universo, devoção e reverência. Inútil estar indagando coisas, porque a nossa mente é concreta, a nossa mente é de terceira dimensão, então jamais poderia imaginar o universo. Mas havia um psicólogo espiritualista que foi discípulo dos livros do tibetano. E ele ensinava para os pacientes dele que deitassem no chão, em noites limpas, noites estreladas, deitassem no chão e ficassem olhando para o céu. Ficassem olhando para o céu, sem pensar nada, só olhando para o céu. Sem pensar que aquilo é Vênus, aquilo é Mercúrio, nada dessas coisas. Ficar deitado olhando para o céu, aberto para o céu. E ele disse que assim a gente começava a ter devoção por isso. Olhando para o céu, que não é todo o universo, né? O céu que a gente chama é isto que a gente vê daqui. Mas o universo vai longe, né? Então, devoção e reverência diante do universo. E o segundo ponto é gratidão
por ter colocado o pé no caminho. Se alguém acha que já colocou o pé no caminho, tem uma gratidão imensa por isto. Porque a grande maioria nem põe o pé no caminho, nem sabe que isto existe. Claro que a palavra caminho é muito ampla, não? E nós estamos falando caminho no sentido de você começar a querer seguir os seus núcleos internos, sua alma, sua mônada, isso que nós estamos chamando de caminho. Porque existe também caminho humano aqui nesta terra, que é um caminho que leva para diferentes rumos. Mas então, gratidão por ter posto o pé no caminho. Não importa em que ponto do caminho você está. Pôs o pé, seja grato. Porque daí por diante, o que vai importar é o nível de gratidão. É isto que é o combustível, do ponto de vista que nós estamos estudando. Agora, se já pôs não só um pé, mas se já pôs 2 pés no caminho, aí você, de alguma forma, percebe que existe um plano evolutivo. Existe um plano evolutivo. Esse plano evolutivo parece que não tem coisa alguma a ver com os nossos planos. Então aí nós temos esses planos, né, que herdamos às vezes por hereditariedade, e temos outros que a nossa mente fez, teve outros que a gente aprendeu e adotou, são planos. E isso tudo não tem nada a ver com o plano evolutivo. Porque se nós conhecêssemos algo do plano evolutivo, não viveríamos como vivemos. Não tem como. Olha, estão chamando a atenção da gente para a humildade, hein? Chamando a atenção da gente para a humildade. E para nós, então, neste ponto, se você reconhece que existe um plano evolutivo, que você tem que saber qual é a sua parte nesse plano. Não tem nada a ver com os planos nossos pessoais. Qual é a minha parte neste plano evolutivo? E eu reconheço intimamente, reconheço no meu interno, reconheço no meu ser, que esse plano evolutivo é perfeito e sábio. Isto se chama humildade diante do plano. Que nós queremos seguir o plano, isto não é nenhum sinal de humildade, isto é sinal de inteligência ou de percepção. Humildade é você reconhecer que o plano é sábio, que o plano não falha. O que falha somos nós, que não só não reconhecemos o plano e, portanto, muito menos qual é o nosso papel no plano. O que nós estamos fazendo diante desse plano? Nós teríamos que ter presente que não temos que acrescentar coisa alguma ao plano evolutivo que nos cabe cumprir. E não teríamos que eliminar coisa alguma da parte do plano que nos compete cumprir. Isto foi dito ontem, vocês se lembram, em outras palavras. E hoje repeti a mesma coisa em outras palavras. Eu vou reler porque é muito importante que a gente realmente prossiga nesses grupos de trabalho de outra forma. Devoção e reverência diante do universo. Todas aquelas entidades, todos aqueles seres, todos aqueles santos, todos aqueles seres que te instruíram, que são nossos instrutores, tudo isto faz parte do universo. Então, se você tem devoção e reverência pelo universo, você não está traindo ninguém. Você não está sendo ingrato para ninguém, compreende? Porque todos eles fazem parte do universo. Todos. Então, devoção e reverência diante do universo. Houve seres muito evoluídos, santos, que disseram, não seja meu devoto. A reverência não é para mim, a gratidão não é para mim. Eu não preciso de devotos. Teve um que falou até duro. Eu não preciso de devoto. O que é necessário é que vocês amem lá em cima.
único, o universo. E repetimos, gratidão por ter posto um pé no caminho. Agora, se você dá outro passo, você percebe que existe um plano evolutivo. E aí você reconhece que este plano é perfeito, que este plano é sábio, que este plano não se engana. Em outras palavras, que tudo que acontece, tudo que está aí, é para estar aí, é para acontecer assim. Precisa ter isso tudo claro, senão vocês ficam na antiga. Vocês ficam como vocês eram ontem, anteontem, anteontem. Então, ficar admirado por algo que acontece, ficar triste, não adianta ficar triste. Você tem que ver o que aconteceu e, de sua parte, procurar amenizar aquilo, procurar ajudar, procurar colaborar e ver o que não deveria acontecer assim. E aí você então se dispõe a não ser coautor do que vai acontecer ali adiante, porque você já aprendeu, você já viu isto aqui. Então não repita a coisa que levou a isto. Agora, eu reconheço que tudo isto é feito por uma sabedoria infinita, não é? E que eu não tenho que acrescentar nada a isto, e nem tenho que eliminar nada. Eu tenho que receber como veio. Porque é como veio que podia acontecer e que tinha que acontecer. Jesus disse uma frase que tinha muitos sentidos. Ele disse, não joguem pérolas aos porcos. Então o que adianta atirar situações de uma vida perfeita numa humanidade que nem tem noção de plano evolutivo e de caminho? Isso é atirar pérolas aos porcos, isto. E a energia não se desperdiça. A energia não se desperdiça. É preciso amor pela energia e não só. É preciso respeito pela energia, respeito. Cuidado para não empregar mal a energia. Energia é coisa sagrada. E nós lidamos só com esta energia material, não lidamos com energia mental. Imagina se lidássemos com a energia divina. Teríamos feito uma desordem no universo. Se lidássemos com a energia divina, com a nossa mentalidade, se lidássemos com a energia divina, já tínhamos posto tudo em desequilíbrio. É que lidamos com a energia mental, no máximo. Eu digo lidamos, porque a energia superior não se deixa lidar, hein? Então a gente diz lidar com energia até o mental. E vemos o que construímos. Até o mental, nós lidamos com a energia. Se nós temos uma aspiração a estar em níveis além do mental de consciência, aí é a energia que começa a lidar conosco. Não somos nós mais que lidamos com ela. Nós vamos lidando com os nossos corpos, com as nossas forças, isso sim, mas com a energia não. Então, se nós estamos com outra energia, foram os outros planos que cuidaram disto. Humildade é uma coisa que nós desconhecemos. Nós pensamos que humildade é esta submissão que uns têm para com os outros por vários interesses. Isto não é humildade. Humildade, para nós, no nosso nível, é nós reconhecermos que existe um plano evolutivo, que nós não temos que tocar nesse plano, temos apenas que receber a graça de reconhecer o nosso ponto naquele plano. E qual é o nosso papel. E aí continuar aberto à graça para a gente não fazer coisas que não é para ser feito. Então, a uma certa altura, nós podemos dizer, bom, para si mesmo, não? Bom, eu acho que eu já posso me ofertar como canal. Se eu tenho toda esta consciência e sei que tudo está acontecendo por graça, se eu já tenho uma certa humildade, aí eu já posso dizer, bom, universo, eu estou aqui. Mas ai de nós se disser, eu estou aqui para isto. Acabou. Onde estava a humildade? Universo, eu estou aqui, me ofereci. As energias sublimes
essas energias que nós não temos mão sobre elas, mas ela é que tem poder sobre nós, estas energias sublimes, elas podem entrar por nós e nós sermos canais. Isto é uma possibilidade, isto é uma possibilidade. Mas quando nós dizemos, universo, estou aqui, não pense em energia sublime não, que você vai canalizar energia sublime, porque você tem que estar muito mais purificado para canalizar energia sublime. Não é esse poço que nós somos que vai canalizar energia sublime, mas eu estou aqui, pronto. Houve seres em corpos como os nossos, não exatamente como os nossos, mas mais limpos. Houve seres que canalizaram energia sublime. Isto é possível. Nós teríamos que ter, não esta ambição, mas termos essas metas, porque afinal, nós fomos emanados de uma criação e essa criação cria em nós. Então não é impossível que um ser num corpo canalize energia sublime. Não é impossível. Porque ele foi criado, ele é uma emanação da criação. E a criação vai trabalhá-lo, a criação vai aperfeiçoá-lo, a criação vai levá-lo para níveis de perfeição. A criação vai levá-lo para níveis de perfeição. Enfim, nós como seres desta época e que estamos voltados para o infinito, para o universo, voltados para o universo, é isto que nós temos que estar fazendo. No nosso trabalho, principalmente no nosso trabalho. Nós temos visto, não, tantas coisas éticas, temos visto tantas coisas morais, temos visto tantas coisas caritativas, não é? Que podem estar fazendo parte do nosso comportamento externo, no trabalho, no serviço e tudo isso. Mas eu acho que podemos nos ampliar um pouco mais. Podemos nos ampliar um pouco mais. Porque todas essas coisas, esses códigos, isto tudo foi feito pelos homens. Às vezes por homens que eram evoluídos, homens que eram inteligentes, homens que eram até contatados. Mas tudo passou pela mão dos homens. E aí tem o homem lá dentro. Então nós teríamos que estar realmente numa outra perspectiva, não olhando em horizontal, olhando só para os nossos semelhantes. Nós olhamos os nossos semelhantes para servi-los, para ajudá-los. E teríamos que estar voltados para algo maior. E se estamos voltados para algo maior, a vida vai mudar, a vida vai se transformar. Então o serviço, os grupos de tarefa, os grupos de serviço, os grupos de trabalho, tudo isto precisa ter uma perspectiva para acompanhar a necessidade desses tempos. Vocês estão ouvindo que a necessidade desses tempos não são só as nossas necessidades internas, espirituais, de almas. As necessidades desses tempos estão em nós podermos fazer algo que alivie, que liberte milhões e milhões e milhões incontáveis de almas que estão aí todas presas naquilo que elas viveram, presas naquela ignorância, naquela pobre ignorância. Então, o trabalho nestes tempos parece que inclui isto, sabe? Inclui isto. E certos acontecimentos que vão começar a ser normais, como aquilo que aconteceu na Indonésia, aquilo que acontece na África que nós nem sabemos, aquilo que acontece no fundo dos mares e que só os peixes e as baleias sabem, porque nós não estamos lá. O que tem acontecido
em planos, em lugares que a gente não sabe, que a gente não conhece, é muito mais do que aquilo que nós sabemos. Muito mais. Então, é preciso que a gente mude, que a gente se transforme. Se quiser servir daqui para diante, e se não quiser, mexendo no fogão aquela sopa requentada. Isso é uma sopa que a gente já fez várias vezes e já pôs na geladeira, já pôs de novo no fogão, mexe de novo, põe um pouco d'água, mexe. É isso que vocês querem fazer nos grupos de serviço? Sopa requentada? Então, aqui é outro tipo de alimento. E nós temos que ser outros cozinheiros. E temos que ser também outros comensais. Não temos que ser os mesmos que sempre cozinhamos e sempre os mesmos que comemos. Aqui tem que cozinhar diferente e tem que comer diferente. Veja como tudo que a gente estudou até hoje no plano material, como tudo foi simbólico para isto que nós temos que ver agora. Então, quem come, como os animais comem, não sei se podem se alimentar desse néctar que está aí para ser servido. Não sei. E também não sei se a gente lidava com tudo o que era da vida de uma forma mecânica ou de uma forma humana, se a gente vai saber lidar com isto. E como aqui existe um nítido limite entre o que foi e o que é. Existe um nítido limite. E que, graças a Deus, está no tempo real. Porque se estivesse no tempo planetário, 20 encarnações não dava para chegar lá. Mas deve haver uma parte de nós já no tempo real, e a nossa consciência deve estar olhando para isso, a nossa consciência deve estar se conduzindo para isso, a nossa consciência deve estar se adaptando para o tempo real. E aí vamos aprender a lidar com tudo isso. Aí vamos aprender a lidar com este alimento. Porque todo o reino animal, todo o reino vegetal, todo o reino mineral, o reino dévico, todos estão aguardando esse alimento. Todos estão aguardando. E se nós não sabemos dar a eles o que é de lei, porque é este reino humano que deve dar a eles muitas coisas, inclusive o estímulo para que eles possam ir entrando numa linha evolutiva e que vão chegando nesta linha em que nós estamos. Aí, se a gente não tem isto claro, nós estamos na antiga. Nós estamos no que já passou. Porque o que vivíamos ontem já passou. Já passou. O que vivíamos a semana passada já passou. Não tem nada a ver com isto que agora está aí para ser vivido. Não tem nada a ver. E isto é muito importante que aqui dentro fique claro, que isto fique impregnado nas paredes, no teto, no chão, que fique impregnado nos móveis. Que isto precisa ficar impregnado em tudo, porque senão não há razão para existir isto. E eu estou falando não só daqui, mas estou falando de qualquer manifestação de um centro planetário que possa acontecer e que deve acontecer.